canal Exercícios de Criação Literária e hoje temos uma entrevista com a Isabela Lubrano, que é a criadora do canal Ler Antes de Morrer, que é um lindo canal sobre literatura em geral. A Isabela é jornalista, também é formada em Direito. A gente não vai falar muito sobre a história profissional dela, porque no canal Ler Antes de Morrer vocês podem ver os vídeos que ela fez respondendo 26 perguntas, e ali vocês podem tirar curiosidade. O nosso tema hoje é sobre o trabalho de escrita da Isabela, que ela escreve os roteiros dos vídeos dela, ela tem a formação dela de jornalista e também planos de escrever livros de ficção. Ela já fez oficinas de criação literária, então esse é o tema da conversa de hoje, certo? Bom, Sabina, obrigada, pelo convite, um prazer estar aqui. E é isso aí, vamos lá. Então vamos lá. Vou explicar o quadro. Para esse quadro tá atrás de mim. Esse quadro sempre fica no fundo dos vídeos, só que como hoje tá no fundo da Isabela e ela não sabe... Por que tem cavalos atrás de mim? Então é o seguinte, uma vez, muitos anos atrás, eu estava na faculdade, eu fui com a minha mãe visitar o Chile, 94, eu acho. E a gente visitou a casa do Pablo Neruda na praia de Isla Negra, que era a casa dele e que hoje é um museu. E lá ele tinha muitas coleções, coleção de garrafa de vidro, coleção de pedra, sei lá, muitas coleções. E uma das coleções era uma coleção de cópias de quadros famosos feitos por artistas de rua, que ele comprou ao longo da vida. E eu achei tão bacana, porque eram todas cópias mal feitas, mas é melhor uma cópia mal feita por um pintor de rua do que uma impressão, né? Então falei, bem, não tenho dinheiro para ter quadros famosos, mas eu vou fazer uma coleção de quadros de artistas de rua. Bem, não tive nenhum, não achei cópias aqui no Brasil, mas daí na Praça Dom José Gaspar, que é uma praça do centro aqui de São Paulo, tinha uns artistas que expunham quadros, e esse eu vi, chama Mota, o pintor, ele até me deu um certificado que ele disse que ele era pintor registrado na associação, e ele disse que tem um casarão ali que ele pegou de uma foto de um casarão de Minas Gerais. Bem, esses cavalos brancos, assim, para um bom gosto mais acadêmico, são horríveis, mas eu tenho o meu gostinho pelas coisas bregas. Mas sabe que existe um certo talento em errar tanto, não é? O que você olha assim, nossa, gente, eu nunca pensaria em fazer a combinação dos cavalos com as pombinhas e tudo. Tem uma genialidade as nuvens, tem uma genialidade em selecionar tudo isso, não tem? Ele já tá meio embolorado, mas eu carrego ele há muitos anos. Agora, recentemente eu tava vendo os novos episódios da série Twin Peaks, do David Lynch e do Mark Frost. E no primeiro episódio tem uma cena de uma espécie de um delírio, porque tem aquelas cortinas vermelhas, as cortinas se abrem e fica um fundo preto com um cavalo branco. Então é isso, o pintor Mota, que eu comprei... Bem, já faz 20 anos que eu comprei esse quadro na Praça do José Gaspar. Vamos falar sobre o seu curso de jornalismo. Sim, lá na Casper. Na mesma faculdade que eu sou professora, mas eu nunca fui professora da Isabela. Eu sou professora do curso de rádio e televisão e ela fez jornalismo. Bem, eu vi no seu canal que você começou a faculdade de Direito e depois você ficou insatisfeita com a profissão e você decidiu cursar jornalismo. E você tinha nessa escolha a vontade de escrever, de ler, fazer reportagens? Tinha sim. Inclusive era uma coisa que me angustiava, porque eu escolhi Direito, os meus critérios foram os mais absurdos, eu não recomendo pra ninguém. Eu achava a faculdade bonita, eu achava chique, elegante, dizer, nossa, você é advogada e tal. E eu sonhava em entrar na São Francisco, que também tem todo um glamour em torno dela. Mas eu tive pouca oportunidade de pesquisar o que de fato faz um profissional do direito, que não é só advogado, tem um monte de carreiras que você pode seguir. E comecei a fazer a faculdade, logo no primeiro ano eu tomei aquele susto, falei, nossa,
como é que eu não sabia, né, o que eu ia estudar aqui. E uma coisa que me desanimou profundamente foram a qualidade dos textos que a gente tinha que ler, porque a faculdade de Direito tem uma carga de leitura gigante, é natural, só que a gente lê doutrinas, a gente lê manuais de direito, a gente lê sentenças, acórdãos, que tem a linguagem jurídica, o tal do juridiquês. Me incomodava profundamente isso, porque o juridiquês, ele é uma linguagem que é excludente, ele é pensado para que poucas pessoas o compreendam. E me incomodava demais isso, eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, mas aqueles textos eu detestava. E eu ficava com medo de desaprender a escrever. Durante a escola, eu sempre fui elogiada pela redação e tal, sempre estive mais ou menos acima da média. Os meus professores de português sempre ressaltavam que essa era uma qualidade que eu tinha. E eu tinha medo de desaprender, de pegar aqueles vícios de linguagem que, se alguém já teve a oportunidade de ler qualquer processo, qualquer folha de processo, você vê que tem toda uma linguagem ali, não é a língua portuguesa, né? É um dialeto. Eu ficava com medo de pegar aquilo, até porque estavam cheios de erros também, né? Não é um português bem escrito. Alguns casos, né, quando é algum juiz, algum ministro do STF vai escrever direitinho e tal, mas a grande maioria dos textos jurídicos é mal escrito. Tem problemas sérios ali de sintaxe, de paralelismo, enfim, língua portuguesa mesmo, de concordância, um monte de frases latinas sem o menor cabimento, enfim. E me angustiava muito isso. E eu também já estava achando a faculdade muito cansativa, muito chata, eu não me via trabalhando com aquilo. Então, quando eu estava do segundo para o terceiro ano, eu prestei vestibular. Eu percebi que esse lado meu de gostar de escrever, gostar de falar, pudesse me indicar para comunicação. Fiz um monte de testes vocacionais, procurei psicólogo e tal. Fui fazer jornalismo e aí eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Eu cheguei a terminar direito, mas eu nunca trabalhei. E aí eu fui ser jornalista mesmo, porque eu descobri que era o que eu gostava. Uma curiosidade, nos anos 20, nos anos 30, a Faculdade de Direito de São Paulo já existia e era uma das principais e únicas, não havia tantos cursos universitários na época. Muitos escritores dessas décadas, inclusive entre os modernistas, estudaram na Faculdade de Direito de São Francisco. Essa era uma coisa que me inspirava quando eu estava lá, porque eu pensava, não, eu posso não gostar de direito, mas, sei lá, a Lígia Fagundes Telles também estudou aqui e virou escritora, o Paulo Altran virou ator. Tantos casos de escritores e jornalistas importantes que saíram de lá, porque na época, antigamente, você só tinha 2, 3 faculdades, né? Ou você fazia direito, ou você fazia medicina, ou você fazia engenharia, ou você virava padre, né? Você tinha essas 4 opções de carreira de nível superior, né? Então, os que tinham tendência para as letras acabavam fazendo direito porque não tinha alternativa. E o curso de jornalismo? Então, em teoria, era o curso onde você poderia praticar a escrita. Olha, eu tive um grande choque, mas no bom sentido, logo no primeiro ano da faculdade de jornalismo, com uma professora chamada Nanami, não sei se você conhece, não sei se ela ainda tá lá, né? Mas ela era professora de português e ela fez o que eu queria. Ela pegava nossos textos e com uma caneta, um lápis, né, ou uma caneta vermelha, ela ficava riscando tudo que era supérfluo. Não, isso aqui é repetitivo, isso aqui é inútil, isso aqui é... E eu ficava chocada, eu pensava, nossa, eu escrevia tão bem, né? E pelo visto eu escrevo muito mal. E quando eu olhava os comentários dela, eu via realmente, ela tirou o que é supérfluo, ela tirou os sensos comuns. Eu percebia que eu também estava escrevendo com um monte de vícios de linguagem. E é claro, ela não só riscava tudo que a gente escrevia, ela dava aula, ela ensinava, enfim, regras básicas da comunicação palatável, agradável. Isso que é legal do jornalismo, foi isso que me atraiu. A gente aprende a escrever textos que deem prazer de ser lidos. Então, o jornalista tem um foco completamente oposto. Ele tem que ser agradável, ele não pode perder o leitor. Ele não pode perder a atenção do leitor logo no segundo parágrafo. O jornalista que faz isso é um fracassado. Ele descobriu a sua principal missão, que é prender a atenção das pessoas. Então, a gente aprende técnicas, muitas técnicas, e a gente aprende a corrigir muitos erros, muitos vícios. Então, eu tive grandes professores que me direcionaram nesse caminho. A Nanami foi muito marcante. O Celso Unzelt, que dava aula de jornalismo básico também. O Igor Fuser. Enfim, vários professores que me marcaram
e me ajudaram a observar o que era o bom texto jornalístico e me orientaram quais eram as leituras que eu tinha que fazer dentro de trabalhos jornalísticos de qualidade, grandes obras do jornalismo literário. E a gente vai aprendendo a apreciar esse tipo de português bem escrito e de linguagem que envolva, que interesse. Agora, então, vamos falar dos roteiros que a Isabela escreve para os vídeos que ela faz no canal. Primeiro, você ainda escreve os roteiros? Eu escrevo os roteiros, não de todos os vídeos, porque eu tenho 2 tipos de vídeos. Às terças-feiras o tema é sempre muito livre, então eu respondo perguntas, eu mostro os livros que chegaram no correio, eu faço unboxing, eu faço alguma brincadeira. Então isso é mais solto mesmo. Quem assistir vai perceber que é mais solto e tal. Agora, na sexta-feira é dia que eu reservei para resenhas literárias. E eu percebi que eu não posso ligar a câmera e falar tudo que passa pela minha cabeça, porque depois dá muito mais trabalho de editar e eu não consigo estabelecer linhas de raciocínio, não consigo abrir um vídeo, desenvolver uma ideia e depois concluir, eu não consigo, enfim, as mesmas ideias não se desenvolvem tão bem ali naturalmente no improviso do que se a gente para pensar e fazer as relações e estabelecer as conexões de ideias. Geralmente como é que eu faço? Eu até tô com meu caderninho aqui, eu tenho vários caderninhos e conforme eu vou fazendo a leitura de qualquer livro que seja, principalmente se for um livro mais desafiador, né, que precisa de mais atenção, eu gosto de anotar. Então, desde que eu vou fazendo a leitura, todas as ideias que vêm na minha cabeça eu já vou escrevendo. E tudo que possa me ajudar, por exemplo, eu coloco em tópicos todas as ideias que passam pela minha cabeça, ou todas as pesquisas que eu vou fazendo enquanto faço a leitura mesmo. Então eu penso, em que época que esse livro foi escrito, quando que ele foi publicado, qual a idade do autor, quando que o autor nasceu, quando morreu, que idade que ele tinha quando eu estava escrevendo. Tudo isso eu vou fazendo aqui para não perder a atenção durante a leitura. Como eu tenho lido muitos livros antigos, que fogem da nossa realidade cultural, histórica e tal, a gente precisa fazer uma certa pesquisa para entender. Conforme eu vou lendo o livro, aí vem a história, né? Vem o prazer da leitura, e aí as surpresas, e aí cada personagem tem seus defeitos e qualidades. Tudo isso eu vou me surpreendendo e eu adoro anotar. Eu sou uma anotadora compulsiva de livros, eu escrevo nas orelhas, eu rabisco o livro inteiro, eu escrevo aqui. Porque tudo isso me dá material depois. Depois, quando eu vou sentar para fazer a resenha, eu pego o que eu escrevi, que muitas vezes tá um caos, às vezes tá arrumadinho como aqui, mas às vezes tá um caos, tá um monte de coisas escritas, eu releio tudo aquilo, eu penso em como foi a minha experiência de leitura, penso, olha, no começo eu tava achando que a personagem era assim, e no final eu descobri que ela era assado, ou então, nossa, olha só que transformação emocional que cada personagem passou, né? E, enfim, eu refaço toda a minha experiência com o livro, conforme eu vou relendo as minhas anotações. E aí eu tento sentar na frente do computador e estabelecer uma linha de raciocínio. Como é que eu vou apresentar essa obra para alguém? Então eu tenho sempre que partir desse pressuposto de que o meu leitor pode não saber nada e eu tenho que apresentar aquilo para ele. Uma coisa que eu trago do jornalismo é a tendência a fazer conexões com eventos da atualidade. Se eu encontro conexões com a história, e eu adoro fazer isso, acho que a boa literatura é aquela que permite que a gente faça um monte de conexões, eu já penso, nossa, isso é uma boa maneira de apresentar, geralmente eu abro com isso, fazendo sempre um gancho com alguma coisa que eu tenho certeza que quem está assistindo já ouviu falar, porque é uma notícia da atualidade. Nem sempre dá pra fazer, mas eu sempre tento chamar a atenção, a abertura de um vídeo é muito importante. Se me falta completamente ideia, porque tem dias que falta mesmo completamente ideia, eu falo, olha gente, essa semana eu li tal livro e vamos falar de tal livro. Mas eu sempre gosto de fazer uma abertura um pouco mais provocativa. Então eu tento fazer isso, abrindo com uma ideia que faça algum tipo de gancho. Depois eu parto para uma contextualização da obra, do autor. Se o autor teve uma biografia que ajuda a entender por que ele escreveu aquele livro, eu sempre coloco. Se tem algum contexto histórico importante, se eu estou falando de Joseph Conrad, que escreveu sobre a colonização belga do Congo, aí eu falo sobre o que foi a colonização, o neocolonialismo africano no século XIX, eu tenho que fazer essa abertura, fazer um contexto histórico, e aí eu parto para a história mesmo, para o enredo. Tento não dar spoiler, porque é detestável, né, quando alguém fala pra gente que vai acontecer, e não é o meu objetivo fazer resumo, nem dar aula, né,
mas eu tento convidar para leitura. E para fechar, geralmente eu tento retomar a ideia que eu trouxe no começo, retomar os ganchos que eu fiz com a realidade, ou fazer alguma provocação, ou trazer algum questionamento. E, enfim, é muito difícil. É muito difícil escrever um texto com essas características. Geralmente é o que me dá mais trabalho. Dá mais trabalho, me toma mais tempo escrever um roteiro do que gravar ou editar. Né? Quantas horas, mais ou menos? Para escrever um roteiro que eu goste, legal, geralmente eu começo lá pela 1-2 horas da tarde e acabo às 7 horas, assim. Às vezes pode demorar mais. Se o livro é muito mais complexo, esse ano eu li Ana Karenina, que é um livro de 800 e poucas páginas. Que tem também toda uma outra carga cultural que é estranha pra gente, porque vem da Rússia imperial e tal. Então eu tenho que fazer tanta pesquisa que todo o meu processo de produção da resenha começa semanas antes. Eu tenho, se você olhar esse caderninho, um monte de pesquisa, um monte de anotação. E o momento de sentar, eu já fiz a pesquisa. O momento de sentar para escrever o roteiro demora umas 4 ou 5 horas para escrever um roteiro. É difícil escrever, né? Dá trabalho. É uma frase conhecida no jornalismo. Aquilo que é escrito sem esforço é lido sem prazer. Ou então ouvido, né, sem prazer. Então, pra você ter realmente uma coisa gostosa de assistir, dá muito trabalho. E quando cheguei no ensino médio, foco no vestibular, foi traumatizante. Eu acho que é traumatizante pra todo mundo, né? Qualquer gosto que a pessoa tenha pela leitura ou pela escrita, o treinamento que a gente recebe para passar no vestibular, destrói. Eu gosto de frase, comentário. Também tem uma frase que diz que o escritor não é aquele que escreve, é aquele que é lido. E muitos tiravam inspiração para crônicas, para contos, para teatro, dessa vivência jornalística, né?